Mas agora vamos entender como que a gente consegue ajudar esse paciente. E aí tem algumas coisas que eu já fui falando nessa live. Primeiro ponto, a gente precisa entender o conflito emocional, tá? Então a gente vai colocar conflito emocional. Alguém que esteja aí junto comigo, vai escrevendo para todas as pessoas irem lendo depois os comentários e entendendo. Primeiro, então, conflito emocional. Se a gente resolver o conflito emocional desse paciente, a gente tem mais chance de ajudar esse paciente a sair desse conflito. Para quê? Para que, independente da prática terapêutica que você esteja fazendo, ele possa ter uma melhora maior. Imagina que você ainda não tem uma ferramenta que permita acessar a mente subconsciente, como a Biomicrohertz faz, e nem corrigir o paciente sem ele precisar estar chorando ou sofrendo, tá? Sem precisar passar por uma hipnose que ele vai reviver aquele sintoma, aquele sentimento. Você não precisa disso com a Biomicrohertz, mas imagina que você não tenha. Se você não tem, quando você olha para aquele paciente e fala assim, olha, você traz a sua ferramenta. Digam aí para mim também, obrigada, Irina, que ter colocado, e Natália, aqui, conflito emocional. Digam aí para mim também qual é a ferramenta que você usa, né, para ajudar um paciente. Ó, imagina que o seu paciente acabou de chegar com insônia no seu atendimento. Ele chegou com insônia, qual a ferramenta que você tem que é a mais apropriada para ajudar o seu paciente com insônia? Daí eu vou ajudar vocês aqui em relação ao que vocês vão falando. Mas quando eu vou tratar esse paciente, eu preciso trazer uma resolutividade para ele. Eu preciso ajudar esse paciente. Eu preciso ter uma ferramenta que possa fazer com que, de fato, eu consiga trazer uma melhora para ele. E nem todas as ferramentas trazem essa melhora potencial. Mas imaginando que você não tenha, uma das coisas que eu sempre falo é que a gente já percebeu agora há pouco, quando eu falei sobre o medicamento, que o medicamento desliga o paciente, mas não faz com que ele durma. Ele vai acordar cansado. E você imagina agora que durante uma semana o seu paciente está tomando essa medicação. Chega no fim da semana, ele está esgotado. A energia está no talo. Por quê? Porque ele todos os dias desligou a bateria. Então, se ele começou com 90% no início da semana, desligou, voltou com. No outro dia, usou os 20% ele usou daquela bateria dos 90, ele já foi para 70. Aí desligou de novo o telemóvel, né? Para recarregar a bateria, o remedinho para dentro. Usou 20% no outro dia, ele já está com 50%. Aí ele foi e fez a mesma coisa, desligou de novo, ó. Estamos aí na quarta-feira. Hoje é segunda, quarta-feira ele desligou de novo. Ele estava com 50% de energia. Aí ele vai estar com o quê? 30%. Aí ele vai, toma um remedinho de novo, desligou a bateria, certo? Aí, no outro dia, ele desgasta mais 20%. Chegou na quinta-feira, na sexta-feira, ele está com o quê? 20%, 10%, porque ele já perdeu 30%, 10%. Quando ele chega no sábado, ele não tem energia. Ele não tem mais energia. E aí, não tendo energia, você não tem como resgatar se você não recarregar essa energia. Se ele não tiver um tempo de sono de qualidade. Então, quando ele chega no seu atendimento, ele chega esgotado, ele chega cansado, ele chega desesperado. Às vezes ele nem lembra que a insônia que ele está tendo é para ansiedade ou depressão, ele só sente e fala, poxa, eu tô morta aqui, por favor, me ajuda. E é nesse momento, terapeuta, que a gente precisa ir para a fase 3. Tá? Então, o que eu estou falando hoje por fase? Porque a fase 1 é você entender o motivo que fez com que o seu paciente tivesse com insônia. É você perceber o que é insônia, inclusive. Né? Porque a gente tem terapeutas em níveis diferentes, tem terapeutas que não percebe no corpo o que é uma insônia, mas como que eu ajudo o meu paciente que está com insônia, que está vindo me procurar com insônia. Depois tem a fase 2, que é quando eu já sei o que é insônia e eu estou entendendo que existem tipos diferentes de insônia e que existem dores diferentes para pacientes ansiosos e depressivos. E aí existe a fase 3. E o que essa fase 3 quer me dizer, Gi? Essa fase 3 quer me dizer que existem formas de eu resolver essa insônia. Usando um pouco do que eu disse na fase 1, ou seja, o conflito emocional precisa ser sempre resolvido, a origem sempre precisa ser resolvida, de forma consciente, para eu poder atuar no subconsciente. Se eu não tenho nenhuma ferramenta de uso subconsciente, o que eu vou trazer para o meu paciente, Gi? Eu vou falar para esse paciente que existem alguns fitoterápicos, caso ele não toma medicação. Porque se ele toma medicação, eu não vou indicar fitoterápicos para ele, porque os fitoterápicos podem entrar em conflito com os medicamentos dele. Mas se ele não toma nada, quais são os fitoterápicos que a gente pode indicar para o nosso paciente? Quem aí sabe o que é fitoterápico? Escreva aí para mim. Eu sei, não precisa nem explicar o que é.
Escrevam aí para mim, eu sei o que é fitoterápicos, tá? Boa noite, Dalila, boa noite, que bom que você está desde o começo aqui. Então, imagina, quando a gente pensar nos fitoterápicos, eu espero que vocês saibam o que é fitoterápicos, mas são aqueles chás que a gente pode recomendar para um paciente, aquelas ervas que desde a época da nossa tia-avó, da nossa bisavó, da tataravó, já existia nesse universo. É o uso, o poder medicinal das plantas, extraído através das plantas. Quais que a gente pode usar para uma insônia? Existem vários. Existem vários e vão ser de acordo com o grau da insônia do seu paciente, o tempo, a durabilidade, a resistência do seu paciente, se ele já fez uso de medicação, se ele não fez, se ele está com o intestino inflamado, se não está. Mas de forma direta, se a gente for iniciar, a gente vai trazer os mais simples para ele. Pode ser uma camomila, só que a camomila, poucas pessoas sabem, mas se você vai trazer um chá de camomila para o seu paciente, você precisa indicar que ele faça uma infusão, ou seja, uma água que vai ferver, coloca lá uma colher de camomila, depois tapa, desliga, e depois, na hora que for beber, ele tem que colocar gotinhas de limão. Para quê? Para estabilizar o pH do intestino delgado, senão não vai ter absorção, senão não vai converter em magnésio, senão não vai ajudar o seu paciente. Então, algumas coisas que a gente pode indicar são os fitoterápicos, e trouxe aqui para vocês um exemplo de um fitoterápico que vocês podem usar. Existem vários outros, e se vocês tiverem interesse, um dia eu faço uma live só falando sobre os fitoterápicos que a gente pode usar. Os terapeutas biomicrohertz não necessitam que vocês tenham um módulo que fala sobre os fitoterápicos, tá bom? Então, fala sobre fitoterápicos, fala sobre o que a gente pode usar, o que pode indicar, como que vocês podem trabalhar com os vossos pacientes, tá bem? Bem, e aqui, por exemplo, vou trazer aqui um outro exemplo para vocês. O paciente tem insônia e ele não quer fazer uma suplementação oral porque já toma tanta coisa. E esse paciente tem dificuldade de ter o quê? Magnésio. Porque se ele não tem magnésio, ele não vai ter o quê? Melatonina. Por quê? Porque primeiro ele tem no intestino dele, para ele conseguir ter melatonina, que é o hormônio do sono, para quem não conhece, a melatonina é o hormônio do sono, ele vai necessitar converter o triptofano, que é o primeiro que vem para o organismo dele. Do triptofano, daí a gente vai o hidróxido de triptofano, mas isso não vem aqui ao caso, né? Ele vai convertendo e ele vai ter que passar por magnésio B6 e B3. Quando ele tem falha disso, ele já não tem serotonina. Se ele não tem serotonina, ele não tem melatonina. Então, um paciente que não tem serotonina não tem melatonina. Se a gente pega o magnésio com uso tópico, tá? Ou seja, eu vou pegar a planta dos pés do meu paciente, ó. Vou fazer aqui o exemplo com a Joaninha, que faz tempo que eu não uso a Joaninha, né, gente? Ó, Joaninha tá aqui deitada, relaxada, né? Tá indo dormir a Joaninha. Aí eu pego os pezinhos da Joaninha e falo: Joaninha, coloca os pezinhos para cima, meu amor. Pronto. A Joaninha coloca os pezinhos para cima, eu pego e dou 2 espreiadas de magnésio, tá? Opa. Aí, ó, no pezinho da Joaninha, passo na solinha do pezinho da Joaninha o magnésio, e isso vai ser absorvido bem mais rápido pela Joaninha. Assim que é absorvido, isso vai agir na corrente sanguínea dela, fazendo com que ela possa produzir os neurotransmissores e levar esse magnésio para trazer relaxamento para o seu corpo através do sistema periférico, tá? Nervoso periférico. E isso acaba acalmando o seu paciente. Por exemplo, eu costumo falar muito do óleo de magnésio. Esse óleo de magnésio aqui é de uma aluna minha linda, Inês Anjos, que faz na zona de Lisboa, tá, gente? Se vocês depois quiserem o contato dela, eu passo para vocês. É uma linda e esse boião dura muito tempo. Então, é muito bom indicar para o paciente coisas naturais, tá? E aqui eu deixei para vocês algumas das coisas que vocês podem trazer para esse paciente, mas lembrando que quando eu trago isso para o paciente precisa ter consciência de que enquanto ele não resolver o conflito, isso aqui, chás, são só paliativos e de tempo curto. É que nem uma técnica de respiração. Você pode fazer uma técnica de respiração para dormir e ter um bom resultado no primeiro dia. Mas se você tiver que fazer isso todos os dias, depois de um tempo isso não funciona mais com o seu corpo. Por quê? Porque seu corpo aprende a lidar com aquilo. E age, tipo, já não é mais. A mesma coisa do chás. De repente vem um chá que você toma hoje e que faz sentido para você e que até te ajuda a dormir, mas depois de um mês repetindo aquele chá, o chá, ó, vira água. Gente, aí você precisa de uma coisa mais forte, vai para valeriana, vai para um passiflora, entendeu? Por quê? Porque você precisa de algo mais forte. Então, o que a gente precisa entender? Que qualquer uma dessas coisas é um paliativo, e se você, terapeuta, não tem um tratamento eficaz, uma ferramenta eficaz,
que possa levar o seu paciente a sair de um quadro de insônia, não vai adiantar muito. A chance de você perder o seu paciente para alguém vai ser muito grande, tá bom?